Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre voluntariado. Quais são os cuidados que os cidadãos interessados em se dedicar a tantas causas importantes que temos no Brasil e também as organizações do terceiro setor, hospitais, escolas, institutos, associações, fundações, como elas podem contar da melhor forma possível com o trabalho das pessoas engajadas, sem para isso ter nenhum tipo de complicação jurídica. Nós recebemos uma especialista no assunto, a doutora Lúcia Bludeni, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. No bloco anterior, a gente já falava sobre algumas orientações mais gerais, por exemplo, a importância do termo de adesão que o voluntário e a entidade devem assinar, renovando a cada 6 meses, a doutora ressaltava. Agora, e no caso, por exemplo, de crianças e adolescentes? Às vezes a família já tem a cultura do voluntariado impregnado, quer fazer também com que seus filhos cresçam já sabendo da importância de se dedicar ao próximo. Só o termo de adesão é suficiente? Só o termo de adesão é suficiente. Agora, eu quero dizer o seguinte... Você me lembrou muito bem. Ser voluntário, ser solidário é uma questão de cultura. Uhum. O Brasil está desenvolvendo a passos largos essa cultura do voluntariado. Não é que não existia, já existia no Brasil, mas não está no DNA do brasileiro. O Brasil é muito grande, tem muitas regionalidades, mas acho que existe sim uma consciência bastante clara. E o jovem, o adolescente deve sim ser voluntário. Se você se lembrar dos escoteiros, você lembra dos escoteiros? Sim. Existem até hoje. É uma cultura muito tradicional. Mas era algo muito tradicional. Todos passavam por esse aprendizado. O que é ser escoteiro? É aprender a ser voluntário, entre outras coisas. O Brasil já se destacou bastante nesse campo. No ano de 2001, inclusive, foi apontado pela ONU como o país campeão de voluntariado em todo o mundo, bem na abertura da década do voluntariado nas Nações Unidas. A Legião da Boa Vontade também foi mencionada com bastante destaque nesse estudo, com as suas unidades aí pelo Brasil. Na avaliação da doutora, o que falta então para o nosso país conseguir ter um voluntariado ainda mais forte, talvez mais efetivo, como vemos também em outros países? Olha, a profissionalização desse voluntariado, porque é aquilo que a gente falava no outro bloco. Hoje exige-se demais das pessoas, das entidades, quer dizer, é uma busca por um certo perfeccionismo. A gente não deve olhar isso também de uma forma tão estanque. Olha, preciso profissionalizar de toda forma, assim como eu sugeri que façam a cada 6 meses esse termo de voluntariado, ou renovem, preferencialmente. Por quê? Porque é uma segurança de que você está revendo toda a tua estrutura funcional, todos os seus contratos dentro dos seus recursos humanos. Isso faz parte da gestão, tá certo? E também porque, de repente, o voluntário não se adapta àquela atividade. E é muito desagradável você ter que falar para o voluntário, olha, eu não te quero mais aqui na entidade, você não está se adequando. Porque é preciso entender aquilo que eu dizia anteriormente. Às vezes a pessoa quer ir só para fazer amigos, para ter contato. Essa é uma das buscas do voluntário. Aliás, espera-se que se tenha um ambiente muito confortável dentre os voluntários e naquele segmento que ele está atuando. Mas não pode ser só esse. Então, a busca que a gente vê e que eu acho que pode dar mais efetividade é nesse sentido, de mostrar ao voluntário, olha, as suas funções aqui são essas. E a minha, enquanto instituição, é que eu prestigio muito a sua atuação, eu busco melhorias para as condições desse trabalho voluntário, há uma interação bastante clara entre o beneficiário da ação, a entidade, o próprio voluntário, quer dizer, é uma rede de trabalho. Com certeza. Bom, já que a senhora destacava então a importância da profissionalização desse voluntário, e no caso dos voluntários profissionais, como por exemplo contadores, advogados, que assumem responsabilidades até mesmo na gestão das entidades, isso pode ser feito? Pode acarretar algum tipo de desafio para essas entidades? Pode. Inclusive na OAB aqui de São Paulo, nós temos até uma resolução, que é a chamada Resolução Pro Bono, que diz o seguinte, que tanto o advogado ou sociedade de advogados que podem prestar serviços para organizações sem fins lucrativos que não tenham condições de pagar honorários para o advogado ou para a sociedade de advogados. A grande questão é a seguinte, o advogado ele presta serviços para a entidade, não para os beneficiários da entidade. Porque, na verdade, a ONG, a Organização Sem Fins Lucrativos, ela não é
uma sociedade de advogados. Tem uma legislação específica no país. Tem uma legislação específica. Quem regulamenta a atividade profissional é regulado por lei, é uma lei federal. É a lei que institui o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, e por falar então nessa atuação, especialmente dos advogados voluntários, que a senhora já destacava, é verdade que até mesmo no poder público também há atuação voluntária. Como é que funciona voluntariado no governo? Ah, sim, porque a lei do voluntário diz, é o serviço prestado por pessoa física, a entidade sem fins lucrativos, pública ou privada. Então você tem, por exemplo, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e outros tribunais, os conciliadores. Aquelas audiências de conciliação, quem faz normalmente são advogados. E de que forma que eles fazem? De forma voluntária e graciosa, sem receber nada por aquilo. Então, além da lei do voluntariado, soma-se a ela, para uma melhor segurança, resoluções, portarias internas dos tribunais que regulamentam melhor essa atividade voluntária. Bom, e no caso do mercado profissional do terceiro setor, aí as pessoas que realmente querem se engajar, mas como funcionárias mesmo, de organizações do terceiro setor, que, aliás, é um setor que tem um índice de empregos muito alto aqui no Brasil. Tem alguma especificidade ou a legislação é a mesma que se aplica às empresas? Não, não há diferença. O empregado é empregado sempre, até porque, eu costumo brincar e falar, a empresa, a sociedade empresária com finalidade de lucro e as ONGs, as organizações sem fins lucrativos, são patrão, né? Entre aspas. A diferença é que você não vai ter voluntário dentro de uma sociedade empresária, mas você tem voluntário, você tem funcionário, você tem simpatizante, você tem várias pessoas dentro de uma organização sem fins lucrativos. E muitas organizações sem fins lucrativos desenvolvem, tem como seu foco de atividade, sua atuação, seus objetivos, o ensino profissionalizante. Então, elas também colocam jovens no mercado de trabalho por meio do sistema de aprendizagem ou por meio de estágio e, de alguma forma, elas também estão executando a atividade fim, que é o quê? Que é o próprio trabalho. Nessas duas modalidades, que um é contrato de trabalho, a aprendizagem, e o estágio é contrato de natureza civil. Bom, doutora Lúcia, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse assunto. O programa caminha para o encerramento. Agradecemos a doutora pela presença novamente aqui hoje no programa Sociedade Solidária, falando a respeito desse assunto. E para finalizar mais essa edição do programa, nós trazemos um texto que tem muito a ver com essa abnegação dos voluntários na construção de uma sociedade melhor, que inclusive trazemos como um apelo a você que está nos acompanhando, que tem interesse em se tornar um voluntário, para que efetivamente tome essa decisão e passe a fazer a sua parte ainda mais ativamente pela construção de uma sociedade mais justa. Esse texto dedicamos também à nossa convidada de hoje, que como profissional procura fazer a sua diferença também no mundo em que vivemos, por meio da sua atuação num setor tão importante como é esse, o setor das organizações sem fins lucrativos. Na página 104 do livro É Urgente Reeducar, o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, traz aqui trechos de uma mensagem sua do ano de 1982, na qual afirmou: "Tudo que de bom existe no marido ou na esposa, no noivo ou na noiva, no namorado ou na namorada, no pai ou na mãe, no filho ou na filha, é o que podemos chamar de parte divina, ou porção solidária, que cada criatura do Criador, sabendo ou não sabendo, possui. As pessoas infelizes são as que não procuram tal poder fulgurando nelas mesmas e nos seus semelhantes. Quando vamos ao encontro dessa nobre parcela, tanto em nós quanto nos outros, deparamos com a felicidade verdadeira. A partir do momento em que você alcança a partícula divina que habita em si própria ou em si mesmo, adquire o privilégio de identificá-la nos demais." Esse texto prossegue no subtítulo O Buda e a Porção Solidária, e aqui ele nos faz chamar a atenção e perceber justamente essa porção divina que todos nós possuímos, que é a porção do amor, da solidariedade, da capacidade que nós temos de nos dedicar à construção de um mundo mais justo, com oportunidades para todos. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também as considerações finais da nossa entrevistada. Bom, eu mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui falando sobre um tema que é o trabalho voluntário, é o amor ao próximo, é a construção de uma sociedade justa, livre e solidária, mas eu também quero deixar registrado o seguinte: é um segmento, esse terceiro setor,
que ele vive com muitas doações, ele vive também com muitos voluntários, mas que ele se profissionaliza muito, ele emprega muitas pessoas, ele se descortina como um mercado de trabalho para as pessoas e mais. Por vezes ele recebe a atividade de fomento do próprio Estado. E eu costumo falar em todas as palestras, ter direito a direitos fundamentais, à cidadania, exige investimento de pessoas voluntárias, investimento de financiamento de dinheiro verdadeiramente, e a gente não pode ficar cultuando a pobreza. A gente tem que cultuar direitos, deveres e obrigações. Sem dúvida. Para que as coisas possam dar certo. E todos nós cumprimos nossos deveres cidadãos para a construção de uma sociedade onde todos os direitos de todas as pessoas, sem exceção, sejam respeitados. O programa Sociedade Solidária fica por aqui. Nesta edição, conversamos com a doutora Lúcia Bludeni, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. E nós, sem dúvida alguma, voltaremos a falar sobre voluntariado, sobre a realidade do terceiro setor em nossas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.